In recent years, investments and technologies from China have played an important role in the renewable energy sector in Brazil, providing a strong boost to the transformation of the sustainable development of the Latin American country. The cooperation between China and Brazil in sustainable development has deepened and has changed the lives of many Brazilians. Eu sou morador de João Câmara, né? Minha mulher e meus filhos, todos nós moramos em João Câmara, e a gente percebe que a CPFL trouxe bastante recursos para dentro da comunidade de João Câmara, né? Incentivando desenvolvimento social, né? Surgindo novas oportunidades, melhorias de carreiras profissionais, né? Muitos dos colaboradores que trabalham hoje aqui na regional são moradores de João Câmara, são nativos de João Câmara, tá? E assim, a CPFL contribuiu bastante em nossas vidas. Eu já estou na empresa há quase 9 anos, eu trabalho aqui desde agosto de 2014 e atualmente eu trabalho como gerente do Departamento de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. É chamado CHEC. O nosso posto é um posto que gerencia, fiscaliza e monitora todas as condições de saúde e segurança de todos os empregados próprios e terceirizados. A China é o país que tem mais, vamos dizer, desenvolvido essa área da economia verde, que tem mais investido em desenvolvimento tecnológico nessa área. O Brasil, por outro lado, talvez seja o país do mundo com maior potencial de desenvolvimento dessa economia verde, né? Pelas nossas condições climáticas, pelas nossas condições geográficas. Então, eu penso que se Brasil e China, né, se unem em torno dessa ideia, né, de economia verde, isso pode ser muito bom, né, tanto para a China quanto para o Brasil e, sobretudo, para o mundo. 中国的技术，甚至中国的人员，都可以在这个巴西的可持续发展这个再工业过程中扮演相当重要的这个角色。可再生能源方面呢，中国的人员、设备，加上巴西丰富的资源，会形成一个双赢的效果，可以说叫一拍即合吧。巴西未来的新能源市场会非常好。那么对于我们公司来说的话，我们也希望借助这个东风能够把中国的技术和资金带到巴西来。我相信这个一方面也给巴西的经济提供了助力，同时呢，也为我们中国的企业拓展海外市场提供了广阔的空间。